Boa noite, gente. Quer dizer, gente, né? Por enquanto só estamos nós, Danilo. Boa noite, Ivan, tudo bem? Tudo bom? Não, nós já temos aqui alguns participantes, tá? Tá. Temos 8 participantes aqui. Boa noite, gente. Quer dizer, gente, né? Por enquanto... Eu tô desligando aqui que o meu computador entrou com delay aqui, me desculpa. Tudo bom? Tá, ok. Já temos aqui alguns participantes, tá? Tá. Temos 8 participantes aqui. Boa noite, gente. Quer dizer, gente, né? Eu tô desligando aqui que o meu computador entrou com delay aqui, me desculpa. Tudo bom? Tá, ok. Já temos aqui alguns participantes, tá? Tá. Temos 8 participantes aqui. Boa noite, gente. Tá repetindo, né? Que é isso? O meu computador entrou com delay aqui, me desculpa. Tudo bom? Tá, ok. Já temos aqui alguns participantes, tá? Tá. Temos 8 participantes aqui. Tá repetindo, né? Que é isso? O meu computador entrou com delay aqui, me desculpa. Ok? Deu certo aí? Ivan, consegue me ouvir? E vê se você consegue falar. Tá sem o teu áudio, né? Tá ok, fica à vontade. Ainda não conseguimos te ouvir. Você quer reiniciar? Eu te coloco novamente aqui na reunião, tá bom? Fique à vontade. Danilo, você consegue me ouvir agora? Então, acho que a gente... Agora sim, agora consigo ouvir. Que bom! Acho que eu consegui projetar também. Estou tendo que usar 2 perfis, me desculpe aqui. Certo. Eu vou interromper aqui, foi só para testar mesmo. Vamos lá, desculpa, meu querido.
Já estou preparado aqui, já dá para a gente iniciar. Ok, só avisando para todos, né? Primeiramente, uma boa noite para todo mundo que está aí como participante, está acompanhando, né? O professor Ivan Rabelo, avisando que estamos aqui gravando essa reunião e também estamos transmitindo ao vivo pelo YouTube, tá? Bom, muito obrigado, professor Ivan, pelo aceite do convite, é uma grande honra, né, tê-lo aqui conosco, falando sobre avaliação psicológica e neuropsicológica e as atualizações, né? Professor Ivan, para quem não conhece, ele é psicólogo, tem mestrado em avaliação psicológica pela Universidade de São Francisco, doutor em ciências pela Universidade de São Paulo, pela USP, né? E também pós-doutorado em psicologia do trabalho na Universidade Federal de Santa Catarina. É pesquisador, é professor, né? E vem trabalhando com vários instrumentos e testes psicológicos e neuropsicológicos. Inclusive, é um dos maiores, né, autores de testes psicológicos que nós temos aqui no Brasil. Então, uma pessoa que tem bastante experiência na área, tá? E para a gente sempre é uma honra estar ouvindo o professor Ivan, principalmente falando sobre instrumentação e avaliação psicológica e neuropsicológica, ok? Então, muito obrigado, e estamos comemorando agora a Semana do Psicólogo, lembrando que no dia 27 de agosto, né, nós temos o Dia da Psicologia, o Dia do Psicólogo, né? Então, isso faz parte também desse evento, dessas comemorações que nós estamos fazendo para o Dia dos Psicólogos, tá certo? Então, muito obrigado, professor Ivan. As pessoas vão entrando ainda, né? Acho que está um pouco ainda o pessoal se encontrando pelo link. E Exato. lembrando que também a gente vai poder assistir novamente esta apresentação, uma vez que está sendo gravado também, tá ok? Professor, Tá fique à ótimo. vontade, estarei aqui acompanhando, tá? E, pessoal, Bom, tenha para vocês uma boa apresentação aí também. Bom, muito obrigado, Danilo. Primeiro, até pelos elogios aí também, claro, mas para mim é uma alegria estar aqui, né, conversando com vocês, conversando em parceria com o IBNeuro, né? Eu sou muito encantado pelo trabalho que vocês do IBNeuro realizam, né? Você, Danilo, aqui também falando em nome da Márcia também, Luísa Anunciação, Ana Carolina e tantos outros colegas que eu conheço que atuam aí vinculados também ao IBNeuro, e é sempre uma alegria e um desafio falar aqui, porque considero vocês um grupo muito qualificado, certamente os alunos que estão aqui nos assistindo, os colegas também, muito qualificados, e quem sabe a gente consegue fazer aqui uma discussão, né, um pouco mais também proveitosa, assim, no sentido de, quem sabe, também poder vir algumas questões de vocês, né, ou que esse momento sirva também como um ponto de partida, né, para uma discussão, que é uma discussão muito importante, que é a gente falar sobre atualização, né? Atualização da avaliação psicológica, neuropsicológica, né? Novos testes e aquilo que tem sido produzido no Brasil nos últimos tempos. Mas, mais do que falar sobre testes, né? Queria também conversar um pouco sobre esse universo, por que a gente deveria ou deve, né, atualizar ferramentas, usar novos instrumentos, né? Então, quero também despertar aqui um pouco dessas indagações, né? Por que seria importante a gente discutir atualização, né? Bom, enfim, então, vamos lá, né? Não vou me ater aqui em falar um pouco, porque o Danilo já me apresentou aí, enfim, quero começar, vamos direto ao assunto, até porque eu me enrolei um pouquinho aqui no começo, com a tecnologia, então eu agora vou avançar um pouquinho aqui para a nossa discussão. Então, eu tenho
uma cartunista que eu gosto muito, que é a Laerte, né? E vivo trazendo aí um pouco para trazer um pouco de dinâmica para a nossa discussão aqui. Então, eu queria fazer com vocês uma leitura aqui de um quadro da Laerte. Então, vamos olhar aqui especificamente para o quadrinho, né? Então, a gente tem ali duas figuras, né? Duas personagens. Me parece que é um empregador, né? E um outro candidato, ou mesmo um líder, um gestor e talvez um colaborador, né? Então, o encarregado ou o selecionador fala assim: sinto muito, você não tem QI para esse emprego. Aí ele responde: absurdo, pode me pedir para executar qualquer tarefa. Ele fala: pois bem, muito bem, aponte este lápis. E ele responde: moleza, para o norte, para o sul, para o leste, oeste. E eu quero dar um foco aqui muito especial a esse último quadro, né, da resposta, e a gente olhar um pouco ali para a cara do recrutador, ali do investigador, né? Será que ele ficou contente com essa resposta dada, né, por esse colaborador, por esse participante? Mas queria que vocês se indagassem, né? A resposta do personagem, do segundo personagem, né? É uma resposta errada à pergunta feita, né? Bom, é provável que você tenha entendido aí que não, porque quando a gente está se referindo, né, ao verbo apontar, né, que foi o verbo utilizado aqui na investigação, né, no questionamento, aponte este lápis, né? Então, o verbo apontar, para a nossa língua, ele tem uma função de ter sinônimos diferentes, né? Então, a gente poderia usar o verbo apontar no sentido de mostrar a direção, de indicar algo, né? Que me parece que é a linha aqui do respondente, mas a gente poderia entender também que poderia significar apontar o lápis no sentido de descascar ou de fazer ponta no lápis, né? Então, pela cara do recrutador ou aqui do personagem que faz a questão, me parece que ele não ficou muito contente com essa resposta, né? Mas a gente precisa entender o papel, então, da avaliação psicológica e mais do que isso, e da avaliação neuropsicológica, mas já avançando um pouco mais em relação a isso, compreender a importância de usarmos técnicas, medidas que realmente contribuam para que a gente possa obter ou analisar ou investigar aquele aspecto que a gente está se propondo a utilizar. Será que o questionamento dele aqui não foi ambíguo, né? Será que ele não poderia usar um outro verbo se ele estava esperando identificar se o sujeito era capaz, por exemplo, de descascar ou fazer ponta no lápis? Então, com essa indagação inicial, né, que parece que está muito alojada ali e acoplada ali no contexto também do trabalho, né, eu queria trazer também aqui uma outra questão, né? Então, a gente tem aqui uma criança, pelo jeito das cadeiras, né? Me parece que a gente está aqui com uma criança que ela está no contexto escolar. E onde está o foco atencional, né, dessa criança, né? De forma consciente, onde ela está? Ela está dentro da sala de aula, ouvindo aquilo que o professor está falando nesse momento, ensinando, né? Como essa garota que aparece na carteira da frente, né? Ou será que ele está no metaverso? Ou será que ele está num outro universo que não dentro daquele contexto? Então, será que a aprendizagem, né, ela está acontecendo da mesma forma com os outros colegas de sala de aula dessa criança? Né? Então, com essas indagações, a gente começa a poder se questionar e a pensar, né, que nós vivemos num mundo
que esse mundo, hoje, ele tem características que se diferenciam completamente desse mesmo universo vivido, por exemplo, no início se a gente for para trás, né, pensar no começo da Revolução Tecnológica, com o surgimento ali dos computadores da internet, a gente poderia ir mais para trás ainda pensando na questão da industrialização, né, ou mesmo da Revolução Industrial, a gente poderia ir mais para trás, para a manufatura e tantas outras coisas. Então, a gente tem que entender que nós vivemos situações muito mudanças constantes, né? Então, o trabalho das pessoas tem mudado, a função que elas executam tem mudado, né? Tanto o trabalho quanto também a função, né? As atividades, né? Então, as pessoas na atualidade, elas são exigidas em sua grande parte, na maior parte dos trabalhos, das funções, das atividades, muito mais intelectualmente do que era exigido no passado, né? Mesmo se a gente for pensar no agronegócio, se a gente for pensar na agricultura, né? A gente vai entender hoje o uso de máquinas, o uso de tecnologia, né? Uma outra coisa que também mudou muito, né? Se a gente for pensar nessas mudanças dos tempos, né? Por exemplo, os pais, eles incentivam muito mais seus filhos a aprenderem coisas mais avançadas para a idade deles, né? Então, a gente vê preocupação dos pais, por exemplo, com os filhos aprenderem mais rápido, digo do ponto de vista, por exemplo, do letramento, né? Então, a gente observa pais preocupados que as crianças se alfabetizem mais rápido, né? Ou é demandado dessas crianças, né? Questões tecnológicas, questões sociais, às vezes de ir para uma creche, para uma pré-escola, para um convívio social mais cedo do que talvez alguns de nós, né, da minha geração ou das gerações anteriores aí, que, por exemplo, né, ficavam dentro de casa e iam para a escola mais aos 7 anos de idade, né? Diferente hoje, crianças já vão para o convívio social fora do contexto familiar, às vezes muito cedo, 3, 4 anos de idade. As famílias hoje em dia são menores, então as crianças ficam mais expostas, por exemplo, a conversas mais adultas, né? Então, quer dizer, a gente está evoluindo, né, não só do ponto de vista infantil e familiar, mas também, né, entendendo também a questão de que se vive mais, né? Então, a escola, ela muda também. Hoje as crianças passam muito mais tempo na escola do que tempo em casa ou brincando, né, na rua, próximo de casa. Os métodos de ensino mudaram também. Prova disso, por exemplo, até pensando numa questão mais atual, própria questão do isolamento social, a partir do Covid, que fez com que a gente tivesse que migrar, né, para um contexto online, de aprendizagem online, né? Para os mais adultos, para os maiores, talvez essa adaptação tenha sido até, bom, enfim, não sei dizer mais ou menos complexa, mas também a gente entende que para as crianças menores, né, que talvez ainda estavam num processo de pré-alfabetização ou nem alfabetizada estavam, né? Como que foi para elas migrar, então, para um universo online, que é mais impessoal, né? Então, e por fim, também, pensando nas pessoas com uma idade mais avançada, né? A gente também tem uma média, né, que é do tempo, da estimativa de vida no mundo todo, mas no Brasil, por exemplo, a estimativa de vida aumentou, né? Então, a gente tem vivido mais e vivido mais com mais qualidade, né? Então, isso também vai mostrando que o mundo vai se diferenciando, né? Que nós, talvez aquela pirâmide que nós tínhamos aqui, onde a gente tinha muita concentração, né, de crianças e jovens, e menor de população de idosas, isso começa a mudar. Então, tudo isso, né, e outras variáveis intervenientes vão atuando de forma que a gente tenha que repensar os nossos processos de avaliação, né? Porque se você pegar, né, a lista de instrumentos publicados, né,
de uso disponíveis, tanto na área de avaliação psicológica quanto da avaliação neuropsicológica, a gente vai observar, por exemplo, que a gente hoje tem uma necessidade de que os testes tenham populações com idades mais avançadas, né? Então, a gente já verifica testes com atualizações que vão apresentar pessoas acima de 70, 80 anos, né? A gente encontra testes com amostras até 90 anos. Então, quer dizer, a gente começa a observar que o mundo muda, né? E será, e aí mais um questionamento, né? Será que se a gente tem todas essas mudanças acontecendo, né? Então, em todas as áreas, em todos os contextos, em todas as idades, né? Então, assim, será que existe algum efeito disso tudo na motivação da pessoa ao responder às ferramentas? Será que as ferramentas, elas que foram construídas para determinados contextos, né? Mas hoje elas passam a ser importantes em outros contextos. Será que elas servem? Será que a mesma medida que eu desenvolvi, pensando em utilizar, né, com uma criança no contexto escolar, será que aquilo funciona numa avaliação neuropsicológica, no consultório, na clínica? Ou vice-versa, né? Será que a demanda é a mesma? Será que a mesma motivação para responder que um participante tem num contexto clínico, individual, é a mesma motivação que ele tem para responder lá na escola ou lá no trabalho, né? Então, com isso, vai se levantando este questionamento, né? Que é o quanto que nós estamos efetivamente evoluindo e avançando nas nossas medidas, na forma como a gente avalia e usa o processo de avaliação psicológica, né? Então, eu fui em busca, quando foi assim, a ideia de conversar com vocês, né, de falar um pouquinho dessa atualização, fiquei pensando em como que eu poderia, né, também, além de trazer questionamentos, né, de falar um pouco sobre a minha experiência, né, ao longo desses últimos anos trabalhando com avaliação, né, com desenvolvimento de medidas. Então, eu encontrei esse artigo, né, que é de 2017, Miller e Barr aqui, né, bom, eu vou colocar aqui já um pouquinho, já dando uns spoilers, né, que seria meio que, né, um pouco da crise, né, que a gente tem no uso das nossas medidas, né? O quanto que a gente aqui precisa discutir, né? É um artigo super interessante, depois se vocês quiserem procurar para ler também, mas assim, o quanto que nós temos aí que discutir as ferramentas e o tipo de ferramenta que a gente usa para essa avaliação, né? Então, indo mais especificamente para dentro do artigo, né, tem dois trechos que eu destaco, então vou ler aqui brevemente com vocês. Então, nos artigos Miller e Barr, eles falam o seguinte, sobre essa questão da crise que a gente tem, dos problemas que a gente tem associado aos instrumentos que a gente usa para fazer avaliação na atualidade, né? Então, ele fala assim, olha que interessante. Por exemplo, entre os estímulos vendidos nas versões atuais das escalas de inteligência de adultos Wechsler, né? O VAIS-4, por exemplo, pode-se encontrar muitas versões modernizadas, porém das mesmas imagens e materiais de testes desenvolvidos em meados de 1980, né? Então, olha que interessante, né? Não vou aqui dizer mérito se isso é bom ou ruim ainda. Quero contar com o que vocês vão pensando comigo, construindo aqui uma ideia conjunta, né? Então, quer dizer, no artigo, um dos pontos que eles trazem é isso. Olha, a gente ainda usa no VAIS-4 imagens e materiais que foram pensados em 1880, né? E nós estamos em 2022, né? Então, do quanto de tempo a gente está falando que se passou e a gente ainda está usando estímulos
métodos que estão desenvolvidos lá atrás, né? Vou pegar um outro trecho aqui. Da mesma forma, a metodologia comumente usada hoje nas avaliações de aprendizagem verbal, né, no caso aqui do teste de aprendizagem verbal auditiva de Rey, né? Então, bom, a lista de palavras, né, que é utilizada ainda nessa versão, ela parte dessa lista já tinha sido desenvolvida em 1919, né? Então, olha para vocês verem. Então, assim, a gente usa técnicas, estímulos, desenhos de século atrás. A gente continua usando lista de palavras de século atrás, né? Então, quer dizer, isso aqui nos traz uma grande preocupação, né, com a avaliação na atualidade, né? A questão central, eu volto para aquela questão que é: será que utilizar estímulos com imagens antigas, será que trabalhar com uma lista de palavras que foi desenvolvida há tanto tempo atrás, será que ela ainda é pertinente, né, na atualidade? Será? Então, eu me recordo, por exemplo, de que não necessariamente isso pode ser negativo, né? Se a gente for tentar ir para um lado da técnica em si, se até hoje a gente continua usando imagens e métodos desenvolvidos há um século atrás, ao mesmo tempo que pode significar um atraso no desenvolvimento da parte de desenvolvimento de medidas, mas ao mesmo tempo pode afirmar que trata-se de um método, uma imagem, algo que é tão robusto que ultrapassa aí gerações e continua sendo válido. Ou mesmo essa lista de palavras, né, de Rey, assim, ainda que nós tenhamos palavras mais modernas, né, a gente ouve muito isso em sala de aula, né, então, ainda que tenha, sei lá, a palavra metaverso, que tenha a palavra crush, que tenha a palavra, enfim, um conjunto de palavras, né, muito modernas da atualidade, talvez essas palavras ainda façam sentido e sejam suficientes para a gente capturar o que a gente quer capturar ali, né? Mas a questão central é, ainda que funcionem, será que elas motivam, né? Será que uma criança... Porque, assim, quando me recordo a uma imagem com uma característica mais antiga, que parece algo mais retrô, às vezes eu até gosto, e aquilo até gera uma similaridade para mim, porque eu me recordo das apostilas da escola que eu estudava, que tinham desenhos assim, mais antigos, né? Mas será que para uma criança que não conhece, que não tem essa nostalgia que eu tenho, né, ou alguns de nós, será que essa imagem vai ser para ela atrativa? Vai reter a informação dela? Quando eu trouxe aquela imagem da criança que estava distraída, né, no celular, na sala de aula, é também para a gente refletir, né? Porque a escola ela quer se modernizar, ela tem se modernizado, prova disso, né, são os avanços que a gente teve na BNCC, por exemplo, né, ou nos avanços quando a gente vê algumas resoluções que sugerem a presença do psicólogo na escola também, por exemplo, quando a gente vê o envolvimento das neurociências dentro do contexto escolar, isso é maravilhoso, né? Então, mas, no entanto, quando a gente, então, fala desse processo de utilizar materiais antigos, imagens antigas, estímulos antigos, a gente cai num outro problema, que é assim, a questão também da importação ou do uso de técnicas de medidas que são desenvolvidas em outros países ou em outros contextos, e a gente traz para um contexto, ou importa isso, né, para o Brasil, e utiliza sem haver um estudo, por exemplo, de equivalência, sem haver um estudo de normatização, sem verificar, né, se essa medida que foi desenvolvida lá fora e que funciona muito bem, se ela funciona com a nossa população. Eu me recordo, tem um teste que eu sou um dos autores da adaptação brasileira, junto com vários colegas, talvez até alguns deles estejam aqui participando conosco, bom, enfim, Irene Leme, bom, poderia lembrar aqui de vários colegas, né, comigo, Milena Rossetti, Silvia Pacanaro, enfim, um conjunto de colegas, né. Então, olha para vocês verem, né, quando
em 2008, né, lá na casa do psicólogo, trabalhava lá na casa do psicólogo com desenvolvimento de medidas, e eu me lembro muito da professora Eliane Mioto, aqui da neuropsicologia, acho que do Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, enfim, me recordo do quanto havia, por exemplo, um uso, por exemplo, do teste Trail Making Test, né, que é um clássico na neuropsicologia, né, na avaliação neuropsicológica. E aí, o que a gente teve a ideia? Bom, vamos trazer para o Brasil uma medida, né, validar aqui no Brasil, e nós trouxemos essa capa que vocês estão vendo aí no centro, teste de trilhas coloridas, a gente trouxe para o Brasil em 2008, fizemos uma extensa pesquisa, e em 2010 a gente publica um teste adaptado para o Brasil, coletado em todas as regiões do Brasil, mais de 2.000 coletas, né? E aí a gente se pergunta, as pessoas passaram a utilizar essa medida padronizada, adaptada para o contexto do Brasil? Não. A maior parte delas continuou utilizando ainda versões que não apresentavam adaptações para o Brasil, que não tinham estudos normativos, né? Então, existe uma questão que a gente precisa pensar central, que é, né? Não estou aqui para fazer discriminar o uso de uma técnica, não é nesse sentido. Mas é que a gente precisa entender que quando um instrumento ele é adaptado, validado, e existem estudos de equivalência normativos para aquela população, os resultados deles são resultados mais confiáveis, são resultados que a gente consegue fazer um processo de comparação com populações específicas, grupos específicos, né? Será que a escolaridade é um fator que diferencia pessoas na atenção seletiva, na atenção dividida, na manutenção da atenção, no foco, né? Quando a gente tem pesquisas que mostram isso, a gente fica mais seguro. Mas o que a gente vê, por exemplo, é um movimento assim, as pessoas não migraram essencialmente para o uso da técnica validada aqui. Inclusive, a escolha do teste de trilhas coloridas e não do Trail Making Test, é porque o Trail Making, inclusive, ele usa letras, né? Então tinha uma questão da alfabetização envolvida. Então a gente escolheu o teste de trilhas coloridas justamente porque ele não tinha a letra, ele trabalhava só com o número. Então isso estendia para que a gente pudesse fazer uma avaliação, por exemplo, com analfabetos, né? Então, bom, gente, portanto, assim... e um outro cuidado, antes de eu ir para o próximo slide aqui, né? Enfim, acho que eu não vou conseguir chegar lá mais para frente, muito para frente, porque eu já estou me sentindo feliz de estar compartilhando isso com vocês, mas olha para vocês verem o cuidado, né? Falando dessa questão da adaptação de medidas, né? Eu me recordo, também estava com esse grupo, quando a gente trouxe para o Brasil, a casa do psicólogo trouxe para o Brasil o VISC-4, e foram convidados um conjunto de colegas para fazer a adaptação. Então, eu lembro do cuidado que foi feito para realizar essa adaptação. Não sei se vocês usam aqui o VISC-4, e no final tem um teste do VISC-4, que é um subteste complementar, que é o subteste cancelamento. E o subteste cancelamento, ele tem, por exemplo, lá, marque os animais, né? Mas dentre os... Bom, primeiro que teve um cuidado de verificar se aqueles animais que estão lá são animais que, no Brasil, as crianças reconhecem, né? Porque poderia acontecer, por exemplo, de ter algum animal que não é comum no Brasil e a criança não identificar aquilo como animal. Não porque ela não é capaz de classificá-lo como animal, mas porque ela não reconhece aquilo. Então, houve um cuidado. Eu lembro que, inclusive, se vocês pegarem os subtestes do VISC, vocês vão encontrar que tem esquilo, que tem nozes. No entanto, olha para vocês verem, esquilo não é uma coisa comum aqui no Brasil. Mas, para verificar se as crianças eram capazes de observar, então, foi feita uma pesquisa para analisar, né, qualitativamente se as crianças sabiam nomear aqueles animais. E os esquilos, por exemplo, as pessoas reconheciam. Eu lembro de um outro objeto, trenó. Trenó, que é um objeto usado muito no gelo, né, na neve,
é uma coisa que a gente não tem no Brasil. Então, imagina a gente adaptar um instrumento para ser usado, por exemplo, no norte e no nordeste do país, onde quase que nem frio tem, quiçá neve, né? Quer dizer, no Brasil todo a gente não tem. Então, será que as crianças conseguiram entender que aquilo era um trenó, né? Agora, é claro que tudo isso que eu estou trazendo também esbarra numa questão importante, que é o fato de que, apesar das crianças no Brasil não brincarem de trenó, elas conhecem o filme, o desenho da Frozen. E no desenho da Frozen tem lá o boneco de neve, o trenó, tem a questão do Papai Noel, porque a gente também aprende que o Papai Noel tem o trenó, então desde pequeno a gente entende o que significa. Mas vocês estão vendo a importância da gente pensar que a medida, tão importante quanto verificar se aquelas imagens não são antigas demais, se aquele vocabulário, aquelas sentenças fazem sentido, para além disso também verificar qual é a compreensão. Porque não tem problema nenhum a gente usar uma lista de palavras de 1800 e alguma coisa, desde que elas façam sentido na população atual. Então, gente, isso só mostra que a gente precisa, sim, se preocupar com as atualizações, com as novas medidas e incorporá-las para os processos de avaliação, né? Sobretudo, entendendo que a avaliação ela é um processo. E ela é um processo que tem múltiplas variáveis envolvidas. É claro que a escolha do instrumento ela vai perpassar todas essas variáveis, né? Quem é o interessado nessa avaliação, né? É uma avaliação mais voluntária, para autoconhecimento, é uma escolha da pessoa, ou ela é coercitiva, ela está sendo obrigada a ser avaliada, né? Além disso, claro que a escolha da ferramenta também vai estar relacionada diretamente à competência de quem vai utilizar, né? Uma ferramenta maravilhosa na mão de alguém que não entende essa ferramenta se torna uma ferramenta ruim, né? Então, assim, medíocre, ao passo que mesmo uma ferramenta que talvez tenha uma qualidade um pouco menor, mas utilizada por um profissional que relaciona aquilo com teoria, relaciona aquilo com outras medidas, né? Que faz uma anamnese completa e relaciona, integra essa avaliação, essa interpretação dos resultados, é claro que a tomada de decisão vai ser mais assertiva, né? A questão central, portanto, é a tomada de decisão de qual ferramenta vai ser utilizada, ela é responsabilidade do avaliador, né? E ufa, né? E isso fica reforçado nas resoluções mais atuais, né, de avaliação psicológica do Conselho Federal de Psicologia, mas isso também está diretamente relacionado à International Test Commission e outros órgãos internacionais, a APA, vai sempre falar assim, né? Qual é a melhor técnica, né? Então, é um conjunto de variáveis que a gente precisa compreender para fazer essa escolha de maneira mais assertiva, né? Ao passo final aqui também, né, para eu ir mais para um pouco mais adiante nessa conversa, a gente também tentar entender que, também quando a gente está falando de um processo de avaliação, seja psicológica ou neuropsicológica, normalmente, ou é comum, a gente encontrar exigências que sejam avaliadas um conjunto de informações, né? Do ponto de vista mais cognitivo ou percepto-cognitivo, né? É muito comum que as perícias, as avaliações precisem de investigar tempo de reação, né? Capacidade de detectar estímulos, discriminar, a capacidade de retenção, memória, informação, né? A capacidade de resolução de problemas, de raciocínio. Bom, esse conjunto ele é determinante para que a gente possa, por exemplo, fazer uma investigação de qualidade. É claro, também olhar para aspectos cognitivos e não olhar para aspectos afetivos, emocionais, aspectos associados à personalidade, também pode ser uma falácia, porque nós sabemos que nós somos um organismo integrado, né?
essa separação, cognição, afeto, cognição, emoção, é claro que vocês da neuro, né, trabalham especificamente com isso, mas o que a gente tem verificado cada vez mais é que isso é muito mais interrelacionado do que dividido em subcaixinhas que têm uma única função específica e que não é interferida por uma outra questão, né? Então, assim, bom, quando a gente fala, então, em avaliação psicológica ou neuropsicológica, nas perícias, em geral, o que a gente está buscando, talvez minimamente, seja ali um pouco de equilíbrio, né? Controle inibitório, impulsividade. Aqui já dá uma confusão, né? Porque eu já podia arrastar isso aqui para uma questão do controle inibitório, por exemplo, impulsividade, eu já não sei se eu encaixaria no cognitivo ou talvez emocional, né? Mas agressividade, tolerância à frustração, maturidade, inclusive investigação de um quadro clínico, seja de um transtorno mental ou de transtorno de humor, ou os dois, né? Então, quer dizer, assim, olha que importante, a gente tem um conjunto de hipóteses iniciais para a gente começar um processo avaliativo, né? E o uso das técnicas, muitas vezes, elas são propostas de forma que a gente possa, e me lembro muito do professor Roberto Moraes Cruz, né? Não sei nem se ele está aqui também vendo a gente, mas de você ir limpando, enquanto profissional, enquanto avaliador, né? Ir limpando hipóteses, né? Então, você vai ouvir quais são as queixas, os sintomas, e vai limpando variáveis, então, que não se mostram relevantes, né? Ou que apresentam uma condição satisfatória, adequada, né? Para poder ir pensar num outro aspecto, né? Então, tentando ser um pouco mais diretivo, né? No exemplo, então, quando a gente pensa, por exemplo, num déficit atencional, né? Então, é claro, é evidente que você precisa avaliar características da capacidade de percepção de estímulos, de discriminar estímulos, até para você verificar se esse déficit atencional ele é um aspecto perceptivo, cognitivo, sensório, ou se ele é, talvez, não algo do aspecto cognitivo, mas talvez algo mais do aspecto afetivo, emocional, como, por exemplo, uma hiperatividade, né? Será que essa criança não consegue, ela tem a dificuldade de aprendizagem ou déficit atencional em razão de um baixo desempenho cognitivo atencional, propriamente dito, ou, na verdade, é uma criança que tem uma característica de hiperatividade ou algum outro aspecto que está interferindo para que ela não consiga usar, então, essa característica perceptiva que ela tem desenvolvida satisfatória, né? Então, enfim, então a gente vem e cai com essa questão da problemática, né, do que a gente chama de sobreposição ou de overlap. A maior parte dos diagnósticos, dos psicodiagnósticos, né, eles vão muitas vezes esbarrar em o que a gente chama até de overlap, né, de sobreposição, assim. Então, um mesmo sintoma, ele pode estar associado a um transtorno ou outro transtorno, né? Então, com isso, a gente entende que, assim, eu só estou trazendo aspectos para falar assim, olha, a gente precisa usar medidas que sejam medidas adequadas, medidas que sejam estudadas cientificamente, né? Que tenham grupos normativos, que tenham estudos clínicos, porque essa é a forma da gente conseguir fazer um diagnóstico diferencial, né? Fazer ali um diagnóstico que contribui para ir tirando as arestas e confusões para que a gente possa fazer um diagnóstico mais assertivo, né? E dado também um outro ponto, eu sei que o meu tempo aqui, a gente está indo mais para frente, vou procurar ainda gastar mais uns 10 minutinhos aqui, mas assim, a gente ainda tem essa outra questão da predição, né? Que então, assim, quando nós estamos fazendo uma avaliação psicológica ou neuropsicológica,
é muito provável que nós estejamos muito mais avaliando características do que predizendo comportamentos futuros, né? Claro que existe uma relação, né, entre aquilo que a gente mede, né, e o prognóstico provável, mas a gente precisa entender que a gente tem que cuidar, porque muitas coisas podem acontecer após esse diagnóstico, após esse psicodiagnóstico, que podem não mover para aquele curso provável. Então, o nosso entendimento enquanto o uso de medidas é que essas medidas muito mais avaliam aquele fenômeno, naquele sujeito, naquele contexto, naquele momento, do que nós estamos garantindo que há uma predição de futuro a partir disso, né? Acho que essa não é muito a nossa característica, ainda que tenha alguns fenômenos, né, como, por exemplo, que os estudos mostram que a gente tem ali um desenvolvimento de algumas características, por exemplo, ao longo da infância e da adolescência, depois elas tendem a se estabilizar e continuarem um pouco mais estáveis ao longo da vida, talvez um pouco de declínio numa idade mais senil. Então, é claro, então, quando eu aplico um instrumento não verbal de inteligência, de raciocínio lógico, raciocínio abstrato, num adulto jovem, eu espero, é claro, que ele vai tender a manter esse desempenho ao longo, né, da sua vida. Mas isso não quer dizer que ele não possa, né, talvez desenvolver, acontecer um trauma, alguma coisa que pode tanto trazer mais prejuízos como, sei lá, alguma coisa que também ele possa treinar para se desenvolver e melhorar aquele aspecto que tenderia a ser naquele nível ao longo da vida. Bom, gente, então, assim, acho que eu tinha pensado em alguns slides aqui, mas eu vou avançar um pouquinho mais, né? Porque eu acho que a discussão, o tempo é um pouquinho curto, eu tenho uma dificuldade, na verdade, em gerir quantidade de slides, sabe? Eu acho que eu falo mais do que eu projeto aqui. Mas eu posso combinar depois, de vocês virem para outros eventos do Ibneuro, e aí eu combino com o Danilo, com a Márcia, tal, com a equipe, deles terem esses slides também, tal, para depois compartilhar com vocês, enfim. Mas venham para outros cursos aqui do Ibneuro que a gente volta a falar desses assuntos com mais detalhes. Olha isso, Danilo, já estou me convidando aqui, viu? Então, gente, de uma certa forma, se vocês me perguntassem, então, né, Ivan, o que a gente faz com tudo isso que você está falando, né? O que eu sugeriria é que nós buscássemos sempre, né, investigar um conjunto de aspectos, então nunca tomar uma decisão com base em um ou dois instrumentos, né? Se você for avaliar aspectos cognitivos, então avaliar esses aspectos cognitivos por múltiplos aspectos, então, mesmo que seja uma questão associada a um déficit na memória, mas avalia também aspectos atencionais, cognitivos, do ponto de vista da inteligência, do raciocínio, né? Ou você vai investigar aspectos emocionais, avalia também aspectos cognitivos, perceptórios, né? Porque a gente sabe, às vezes, a pessoa ela está tão envolvida por uma questão emocional que isso vai interferir, por exemplo, na capacidade dela de perceber estímulos, né? Então, tem até um estudo que eles fizeram com alguns, enfim, com profissionais, sobre a questão, por exemplo, da fome, né? Algumas pessoas, quando elas estão com fome, elas ficam, por exemplo, mais irritadas, né? Algumas pessoas, quando estão mais irritadas, elas chegam a ter, por exemplo, uma certa cegueira perceptual. Então, às vezes, ela está tão raivosa, por exemplo, que ela não é capaz de ver alguma coisa que está na frente dela, né? Quantos de nós, às vezes, teve a sensação de que perdeu o telefone celular e estava com o telefone celular na mão, mas procurando desesperadamente onde deixou o celular, e o celular estava na mão, né? Então, quer dizer, aspectos cognitivos, emocionais, afetivos, eles são todos interrelacionados. Bom, e aí, a minha sugestão, então, seria que, dado essa quantidade enorme de informação que a gente tem o tempo todo, né, que a gente sempre entendesse, né, que aspectos atencionais, aspectos associados à memória, raciocínio, né, eles deveriam ser considerados
em muitos processos, talvez na maior parte deles, porque a gente vai entender que mesmo aspectos, por exemplo, atencionais, né, podem jogar luz para aspectos internos, né? Às vezes eu posso, por exemplo, ter um problema afetivo e emocional, né, com o meu parceiro, com a minha parceira, às vezes porque eu sou uma pessoa que tem um grau de concentração tão elevado e que às vezes eu estou com o meu foco nos meus pensamentos, que a pessoa vem e me agrada e eu não correspondo a ela, por exemplo, em razão de, não é que eu não sou afetivo, mas talvez esse aspecto de estar mais voltado ali para o meu eu interior faz com que eu não consiga nem perceber que tinha alguém falando comigo, né? Então, pensando nisso, a gente entende, né, que as emoções, elas são envolvidas por aspectos cognitivos e vice-versa, e que, então, nós temos hoje um conjunto muito maior de ferramentas disponíveis, né? Eu tenho, hoje, não sei se vocês têm essa sensação, eu tenho até difícil acompanhar quantos novos testes sendo publicados para populações diferentes, que avaliam, né, diferentes aspectos, né? Então, assim, indo para os finalmente, né? Determinante a gente entender que a avaliação psicológica e neuropsicológica, né, para ser feita de forma assertiva, ela precisa, então, claro, considerar quem é esse sujeito que está na minha frente, né? Qual é a condição, quais as características que ele tem, que tipo de ferramenta eu vou utilizar. E aí, para terminar a minha fala aqui, e eu não sei, depois, se o Danilo quiser me dizer, eu não sei se vai dar para a gente fazer perguntas, abrir para perguntas ao final, porque não sei se a gente consegue fazer isso, mas eu vou só apresentar aqui 3 ferramentas, porque também, já que eu estou falando para vocês, né, do uso de novas medidas, eu só queria contar para vocês que nós lançamos recentemente pela editora Nila Press 3 novas ferramentas que avaliam aspectos cognitivos, né? E elas foram desenvolvidas, é claro que de forma simples, mas visando tentar contribuir para o ponto que eu trouxe lá na frente, que é como ajudar um respondente num processo de avaliação a ficar mais vinculado àquela atividade que ele está respondendo, tentando inibir variáveis intervenientes, né? A escolha do tipo de estímulo, do tempo do teste, tudo isso foi considerado na hora de desenvolvermos ferramentas, né? Tanto que a maior parte desses testes foram desenvolvidos, né, por um conjunto de colegas, né? Roberto Moraes Cruz, Nelibar Ribeiro, Luísa Anunciação, Ana Paula Portugal, Landeira, enfim, um conjunto de colegas que atuam tanto na área da avaliação psicológica, neuropsicológica. Então, a gente buscou tentar trazer para dentro dos testes algumas vantagens para a gente tentar manter ali o sujeito tentando realizar aquela atividade de forma mais assertiva, né? Uma primeira ferramenta que eu queria falar para vocês é um teste que chama Matriz de Inteligência Geral Não Verbal, a gente chama ele de MIG, né? O MIG, ele é naquele formato clássico de matriz, então a gente tem uma matriz na parte de cima, que está faltando uma imagem que completa adequadamente o raciocínio, e na parte de baixo a gente tem aí 4 alternativas de resposta, né? Então, nesse exemplo aqui, a gente tem uma questão numérica associada aqui, né? Então, na primeira linha a gente tem 1, 2, 4, e na de baixo 2, 4. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um item que envolve uma questão matemática, né? Aqui, no outro exemplo do lado, né? Nós temos uma questão, por exemplo, de rotação, né? Atrelada à solução do problema. Claro que também forma, capacidade de observar. Gente, eu trouxe 2 itens, esses itens foram modificados, não tem nada a ver com os originais, para que eu pudesse estar postando aqui, já que isso está sendo transmitido também pela internet, né? Então, basicamente, o teste MIG, ele é um teste que avalia um fator geral de inteligência, né? Então, olha, quando a gente desenvolveu o MIG, a gente pensou nele como uma forma dele ter um tempo de resposta. Esse tempo de resposta,
por uma questão central. No século XXI, a velocidade do processamento, ela é um fator que interfere na tomada de decisão e no raciocínio. Então, esse teste, o MIG, ele é um teste que deve ser aplicado em 6 minutos. Logo, é sempre uma relação entre o acerto e o tempo de resposta, né? Então, isso foi uma questão que a gente tentou trazer. Além do fato também de entender que, como os nossos respondentes participam de um processo onde é aplicado neles um conjunto muito grande de ferramentas, era determinante a gente pensar em ferramentas rápidas. Porque se eu preciso aplicar nele um conjunto de 6 ferramentas, por exemplo, se eu levar 40 minutos, 1 hora em cada medida, eu vou precisar de um processo avaliativo de 6 horas, 5 horas. Seria inviável, até pela fadiga do respondente, né? Uma outra coisa legal do MIG, sobretudo para quem é da área de neuropsicologia, né, de avaliação neuropsicológica, é que a gente colocou nele também um QI de desvio não verbal, né? Então, também, a gente tem tabelas ali de QI de desvio de inteligência não verbal. Bom, gente, quem ficou curioso aí depois, tem que entrar em contato com o Ibneuro, com a Márcia, com a galera, com a Renata, o pessoal do Ibneuro, que eles vão poder explicar para vocês esses materiais com mais atenção. Todos esses materiais vocês podem adquirir no Ibneuro. Depois, um outro teste também é o Memorê, que avalia memória visual de reconhecimento de curto prazo, né? Então, é basicamente quase que um screening para você verificar, né, se esse sujeito, esse respondente, né, ele é capaz de memorizar um conjunto de estímulos, depois de uma tarefa distratora de 3 minutos, recordar os estímulos que estavam presentes, né? Basicamente, memória de curto prazo, né? Memória operacional aqui. No entanto, só para vocês conhecerem, o instrumento, eu também modifiquei os estímulos, tá, gente? Mas o instrumento é em formato de círculos, dividido em cores e setores. Então, você memoriza um conjunto de estímulos. Estou dando um exemplo de 3, mas são 12 estímulos que são memorizados por 1 minuto. Depois você faz uma atividade distratora de 3 minutos, e depois, num conjunto de estímulos maior, você tem que reconhecer aqueles que estavam presentes, né? Na versão atual do Memorê, tem que fazer uma atividade distratora exatamente de 3 minutos, entre a memorização e a recordação. Também, vale destacar aqui para os colegas que, no Memorê, a gente também já está desenvolvendo uma modificação nele, que nós estamos desenvolvendo uma versão dele em preto e branco, porque o Memorê, dado que ele utiliza cores, por enquanto, a orientação é que ele não seja utilizado com daltônicos, né? Então, a gente está fazendo uma versão dele preto e branco. Então, vocês estão vendo, gente, na medida que a gente vai publicando o material e vocês vão utilizando e vão dando feedback, a ideia é que a gente possa já incorporar essas novas atualizações e já lançar instrumentos novos. As editoras têm feito isso, né? É uma característica da ANILA e das outras editoras, de irem lançando novas normas, atualizações, modificações, né? Eu vejo as pessoas às vezes falarem assim, poxa, mas eu já tinha o VISC 3, vou ter que comprar o VISC 4, e depois futuramente vai sair um outro VISC. Vai! E isso é maravilhoso, em razão da gente entender que essas atualizações, elas vêm para contribuir, né? Elas vêm para trazer normativas novas, tabelas normativas mais ampliadas. Bom, já que eu já extrapolei quase que todo o meu tempo aqui, Danilo, eu vou me explicar somente mais um item, né? Tem também um outro teste que avalia a capacidade atencional, né? Então, é um teste que é a bateria rotas de atenção, ela avalia a atenção concentrada, então, um estímulo-alvo, meio a distratores, atenção dividida, então, são 2 estímulos-alvo em frente a um conjunto de estímulos distratores, e uma atenção alternada, que estaria relacionado à capacidade de identificar um estímulo-alvo a distratores e alterar o estímulo-alvo na medida que vai avançando no tempo, né? Para vocês terem uma ideia de que uma das coisas que a gente resolveu trazer para cá, e não é à toa, não chama rotas ao acaso.
né? Quando a gente pensou na bateria rotas, a gente justamente estava pensando num teste onde eu pudesse ajudar o respondente a se manter no caminho onde ele vai ter que buscar os estímulos. Porque, às vezes, na instrução do teste, você dá a instrução do teste de uma maneira, mas na execução a pessoa começa a responder de forma errada. E aí você precisa interromper aquela avaliação e, muitas vezes, remarcar a avaliação ou ter que utilizar um outro protocolo, porque, às vezes, ela já está sob o efeito da aprendizagem naquele momento. Você não pode simplesmente falar, não, peraí, você está respondendo errado, começa de novo, né? E até pensando nisso, os testes da NILA, a gente tem feito eles nesse formato com treino. Então, isso também ajuda. Primeiro, ele responde um treino, que verifica se ele é capaz de compreender adequadamente a tarefa, para depois ele responder a tarefa principal, né? Uma vantagem dos testes é que cada uma das rotas tem duração de 2 minutos, né? Então também é um teste rápido, até no sentido da gente não provocar aquela fadiga elevada no caso de aplicar muitas ferramentas, né? Você também não precisa avaliar as três rotas, você pode trabalhar com uma, duas delas, né? Então, de acordo, é claro, com a sua hipótese diagnóstica, conforme o propósito da avaliação, né? A disponibilidade de tempo, enfim, tudo que eu já andei falando para vocês. Gente, então não vou poder me estender muito mais, já estou indo aqui para o finalmente, né? Só vou trazer aqui uma brincadeira com vocês aqui, um break news, né? Para deixar uma mensagem até mais para o final aqui. É que quando a gente pensa no avanço da avaliação psicológica e neuropsicológica e o uso da tecnologia, eu acho que a gente precisa pensar se a gente está usando a tecnologia de forma adequada, né? Claro que eu fiz questão aqui de tentar não expor ninguém, né? As pessoas aqui que poderiam ser identificadas, elas estão... Mas isso aqui é quase que um jogo dos 7 erros, né? Então, olhem para isso. É para isso que a gente deveria usar a avaliação psicológica e neuropsicológica, né? Para fazer selfie dos candidatos respondendo aos testes. E olha, essas condições, será que são as condições mais adequadas para essas pessoas estarem respondendo ao teste? Adianta desenvolver um instrumento, né, como vocês estão vendo ali no colo deles, né, são VISCs, mas eu acho que eles estão usando ali mais para apoio. Acho que me parece que é algum instrumento de matrizes. E quando a gente olha para essa imagem, a gente percebe que, assim, eles não estão em condições. Será que o fato de não ter uma carteira adequada, um braço para responder, será que isso não está impactando na expressão daquele fenômeno que está sendo investigado ali neles? Certamente, né? Então, a questão é para isso que a gente vai usar a tecnologia, inclusive, para fazer posts, né? Inclusive, que isso aqui é completamente, né, errado. Então, bom, fica aqui como considerações finais, né? Me abro aí para depois o Danilo me falar se tem algumas perguntas aí ou não. Mas assim, ó, gente, a ética, ela está diretamente relacionada com tudo que a gente faz. E seja na avaliação psicológica ou também para os neuropsicólogos, neurocientistas, enfim, pedagogos, psicopedagogos, em qualquer área, né? Assim, a escolha da medida, o uso ético disso, pensar no sujeito que está respondendo, qual é a melhor forma dentro das características dele, de eu poder verificar se ele tem aquela qualidade ou não, se ele tem aquele desempenho assertivo ou não, né? Então, é uma exigência, inclusive para os psicólogos isso está escrito no Código de Ética, é o dever nosso, um contínuo aprimoramento, né? Então, gente, tem artigo científico com esses testes, tem dica de livro aqui de Java, de R, Java para quem quer. Tem Psicometristas Brasil, canal Psicometristas Brasil, tem um canal no YouTube do Psicometristas Brasil também, que estou sempre vendo o Danilo, o Luiz lá, né? Enfim, então, esse é um pouquinho do que eu tinha para compartilhar com vocês, né? Espero que tenha feito algum sentido e que tenha despertado a curiosidade aí e muitas dúvidas em vocês. E agora eu queria verificar com o Danilo, não sei, vocês podem me ajudar? A gente tem algumas perguntas ou não?
Se vocês também, Danilo, por favor, contribua aqui comigo, se tem alguma coisa que te chamou a atenção. Muito bom, professor. Excelente apresentação. Quero agradecer novamente, né, o convite. Deixa eu só me integrar aqui. Nós estamos recebendo algumas perguntas aqui pelo nosso Q&A, o Q&A, né? O professor Luiz Anunciação, parabenizando, dizendo que é muito bom te ver aqui. A Lilian também adorou esses recursos que você apresentou. Joana também, muito obrigada, professor, fantástico, né? Muito importante as reflexões levantadas. A Lília também falando que é muito bom saber a quantidade de pessoas envolvidas em trazer mais recursos para a clínica. E é claro que essa questão da clínica, a gente vê também como uma questão muito importante, né? Porque cada vez mais, você falando sobre a questão de preditivo, né? O que é preditivo dentro da clínica é uma coisa muito importante para a gente, tá? Principalmente quando a gente fala em psicopatologias, né? Por exemplo, a pessoa está assim porque ela tem uma demência, porque ela tem depressão, porque ela tem ansiedade, e também no contexto de trânsito, a gente também vê isto, né? Por que que a gente faz avaliação psicológica para o trânsito? A gente está realmente melhorando o nosso trânsito de uma forma geral, né? Impedindo que pessoas que não possam dirigir, assumir, por exemplo, determinadas questões, talvez até de risco para outros, né? Para ele mesmo e coisas desse tipo. E é claro que cada vez mais precisamos de pesquisas envolvendo não só os instrumentos psicológicos, mas a sociedade como um todo, né? Então, é muito bonito quando a gente vê essa questão de pessoas buscando cada vez mais responder coisas que são da própria sociedade em si, né? E parabenizo o professor, porque cada vez mais também a gente vê você e todo o seu grupo, o professor Roberto Cruz, que está nos acompanhando pelo YouTube, ele mandou uma mensagem lá. Eba! Né? Professor Luiz Anunciação, acho que é uma grande aquisição para o grupo de vocês, né? Um psicometrista fantástico, uma pessoa super envolvida, curiosa, e estamos também, coloco à disposição, né, o Ibneuro, toda a nossa equipe, os nossos alunos, para a gente ajudar nessas pesquisas que vocês vêm elaborando. Eu acho que a psicologia ganha, eu acho que a sociedade brasileira ganha, tá? E cada vez mais também a gente tem uma evolução científica nessa área, não só psicométrica, mas também na área clínica, né? Como aqui a Lília estava falando. Professora Marciones também, parabenizando, né? E agradecendo ter aceito o convite, tá? Que legal. São pessoas que estão sempre conosco, envolvidas nos projetos, e queremos ver você mais vezes aqui, viu, professor Ivan? Ô Danilo, até tem uma coisa assim que eu acho que eu esqueci de falar, e que eu acho que o Ibneuro contribui muitíssimo para isso, que é o seguinte: a gente tem verificado o papel das neurociências, que é cada vez maior em todos os contextos. Mesmo eu sou psicólogo perito do trânsito, não tenho atuado muito nos últimos anos para cá, desde o Covid, mas, por exemplo, hoje, né, mesmo lá no contexto do trânsito, quando você observa um determinado tremor, por exemplo, num candidato, né, e que aquilo pode tanto estar associado, por exemplo, a alguma questão que ele possa estar até vivenciando de um ponto de vista do desenvolvimento neurológico, né? Então, assim, mesmo o psicólogo do trânsito, ele tem que entender um pouquinho lá da neurociência, porque ele talvez vai ter que tomar uma decisão que pode ser simplesmente não aprovar o candidato, mas encaminhá-lo também para uma avaliação neuropsicológica, né? No porte de arma, que é um outro contexto pericial muito forte, né? Então, quando saber, né, esse limite de que eu deveria encaminhar para uma avaliação neurológica ou neuropsicológica se eu não sei fazer, ou quanto que eu posso agregar. Então, acho que o Ibneuro, ele contribui muito, porque eu acho que os profissionais do futuro são neuro alguma coisa, com todo o respeito, né? Eu acho que a gente vai evoluir cada vez mais para
neuropedagogos, para neuropsicólogos, para porque eu acho que a gente tem evoluído com isso, né? Então, com as neurociências. Então, gente, tem que aprender. E vem aprender com o Ibneuro, porque o curso é bem bom, que eu sei. Valeu, Danilo. Muito obrigado. Uma coisa que estamos trabalhando também, professor Ivan, tentando envolver e criar novas técnicas, novos métodos, né? Por exemplo, o teste de trilhas agora, o tradicional Train Making Test, tanto a forma A quanto a forma B, fizemos uma coleta, né, em parceria com os nossos do Ibneuro, em quase 2.000 pessoas em todo o Brasil. E agora estamos utilizando métodos de regressão muito semelhante ao machine learning, que são as regressões GAN, né? E conseguimos um ganho, digamos assim, bastante substancial nessas regressões para criar as tabelas normativas, né, baseadas em regressão. Isso. Eu venho conversando com o Luiz há muitos anos a respeito desses testes, desses instrumentos. Finalmente, a gente está agora conseguindo avançar um pouquinho mais, né? E também, cada vez mais, a gente entender as pessoas de uma forma multissistêmica, né? Não apenas um teste ou outro teste, mas entender o contexto global, como você estava falando, né? Uma pessoa com a doença de Parkinson, ela poderia dirigir? Uma pessoa com a doença de Huntington, ela poderia ter porte de arma? Então, coisas desse tipo, que normalmente a gente sabe que os neurologistas e os outros médicos estão envolvidos em vários tipos de estudos clínicos, né, a respeito disso, mas falta mais evidências substanciais em termos de capacidade, em termos de capacidade não só física, mas cognitiva, né? Que considera tempo de resposta psicomotora, que considera, por exemplo, inclusive, relações probabilísticas causais, né? Por exemplo, você reprovar uma pessoa no psicotécnico, ela vai e entra, por exemplo, com recurso na justiça, ganha, e essa pessoa acaba tendo problema lá na polícia. Isso a gente vê bastante, né? Em concursos públicos e coisas desse tipo. Não estou dizendo aqui que os testes ainda sejam perfeitos, mas estamos, né, cada vez mais evoluindo. E parabéns pela editora Nila Press, porque ela está avançando, acho que mais rápido, né, do que qualquer outra editora em tão pouco tempo, com pesquisas, com trabalhos bastante importantes. E também quero até anunciar que nós fizemos recentemente, viu, professor Ivan, uma parceria com a editora Nila Press, e agora a gente também começa a comercializar instrumentos dessa editora, né? Claro que eu fiz toda uma revisão, conversei com os autores, né, com o professor Luiz, que esteve recentemente também em Brasília, e fiquei bastante feliz em saber que está crescendo a família, né? A família Nila Press e também a família dos testes psicológicos, tá? Então, mais uma vez, eu agradeço bastante o empenho de todos vocês aí, e eu acho que a sociedade como um todo também. A Joana está falando que adorou as apresentações, né? A de hoje também, essa segunda-feira. Não conhecia esses recursos da editora Nila Press, né? E olha só, falando que o Ibneuro arrasa em trazer essas atualizações e contribuições. Ter contato sempre é uma coisa importante, porque por mais que a gente não saiba, né, professor, a gente conhece quem sabe. Isso é o mais importante também, tá? Mas deixa eu aproveitar também, não vou deixar você passar aqui não, Danilo. Gente, o Danilo está elogiando aqui, Luiz, equipe Nila, mas assim, o Danilo também é um grande psicometrista. Imagino ele e Luiz juntos, gente. Só deve estar vindo coisa muito boa aí, porque realmente são pesquisadores de ponta, né? E aí, até fiquei pensando, Danilo, mesmo no teste de personalidade, né? Essa questão do machine learning, né? Essa questão de de usar redes neurais e tantas formas da gente fazer análise nova, a gente precisa ainda ficar olhando, né, para uma análise que foi desenvolvida lá em 1932. Então, bora para, né, usar recursos mais avançados, né, sem sombra de dúvida. Isso aí. Olha, espero Muito trazer obrigado. novidades também a partir do ano que vem. Nosso ritmo é um pouco mais lento, né? Mas estamos caminhando, como se diz, né? Com bastante foco,
não tem aquela história da tartaruga, né? Apesar de ser lenta, ela não perde o foco, ela está ali, passo a Isso, passo, seguindo para frente, né? isso. Mesmo que o Muito nosso bom. passo seja bastante lento nesse sentido, a gente está focado e interessado em concluir os nossos trabalhos, tá bom? Parabéns. Espero também a contribuição de vocês em momentos futuros, né? E, mais uma vez, professor, muito obrigado pela sua apresentação, tá? E sucesso para toda a equipe da Nila Press, tá? E um grande abraço aí para o professor Luiz Anunciação, professor Roberto, a professora, olha só, Irene, né, que é parceira também de vocês, Irene a Lene. professora Ana Carolina Portugal, tá? Que também tenha contribuído aí com vocês nesses projetos todos. Claro, eu Isso. não lembrei de todo mundo aqui, tá? Mas fica também meu grande abraço e meus agradecimentos a todos vocês aí, tá bom? Sei. A Maísa Romero agradecendo também a todos e a Maria Elaine Celeira Ai, não também vale a Maria Elaine, parabenizando, que ela é tipo do meu. Eu sou fã da Maria. Ela vai. né? Aquela elogiar e eu já vi aqui. Não vale, porque eu troco esse elogio com ela. Ela é Parabenizando também pela ótima. apresentação, né? É. E a busca de instrumentos cada vez mais eficazes para o nosso trabalho. Muito bom. Muito Repercutindo aqui bom. bastante. Isso aí. Muito Ok? obrigado, Danilo. Obrigado, Ibneuro. Márcia também, queridíssima. Luiz Anunciação, todo mundo aí. Renata também, do marketing, me acolheu super bem. Então, contem comigo sempre que vocês quiserem. Para mim vai ser uma alegria a gente estar junto aí, tá bom? Valeu. Obrigado, grande abraço. Obrigado, pessoal de casa. E esperamos novidades em breve, viu? Tanto da editora quanto das publicações que vocês trouxerem para a gente. Grande abraço.